Notícias da semana. Você sempre bem informado. É isso aí, queridos. No quadro Notícias da Semana, nós tentamos trazer para você aqui tudo o que aconteceu de impacto, que realmente fez a Terra estremecer, fez com que a Terra parasse um pouquinho para pensar, e isso tudo conectado com a Palavra de Deus, porque o intuito desse programa, o tema desse programa, não é? O nome é A Última Hora. Então, todas as notícias, todas as coisas que acontecem durante os dias que se passaram, tem a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina, nos alerta e vai falando com a gente para nos prepararmos para o que virá. E uma notícia que chamou muita atenção, gerou também muita polêmica entre cristãos, evangélicos ou até pessoas de outras religiões, né? Foi sobre o acordo divulgado de paz, vamos dizer assim, entre Israel e os Emirados Árabes. Esse acordo aí que foi assinado essa semana pela intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez ali toda uma jogada política para favorecê-lo, evidentemente, não é? Para que ele parecesse um dos presidentes, um dos líderes mundiais que tem conseguido trabalhar para a paz no Oriente Médio. Então, num pequeno resumo para você que não sabe o que acontece ali bem no Oriente Médio, o que há? Qual que é a briga? Qual que é a guerra que mata tanta gente, que deixa ali toda aquela região de Israel e aos arredores tão destruída e com tanta gente sofrendo? Existe uma guerra entre o povo de Israel e os palestinos, porque o povo de Israel acredita que aquela terra é deles, é a terra santa, herança do pai Abraão, através de Isaac, que veio com os seus descendentes, e todo o resto da história você conhece. Então, para eles, tanto Jerusalém quanto algumas regiões ali do território são de Israel. Nós também cremos assim, porque a promessa de Deus veio sobre Abraão através de Isaac. Porém, os palestinos acreditam que a promessa, que a herança, na verdade, é direito de Ismael, que foi o filho primogênito de Abraão, porém, não com Sara, e sim com a serva Agar. Olha o que a decisão de um homem, a atitude de um homem pode fazer com todo o mundo, né? O erro de Abraão de ignorar a voz de Deus e ouvir a voz de Sara e ir se deitar com a sua serva Agar e gerar com ela um filho, a única coisinha que aconteceu, depois a gente pode um dia falar mais sobre isso, é a guerra que existe aí entre israelenses e palestinos. Então, os Emirados Árabes, com quem foi feito o acordo de Israel entre os Emirados Árabes, é um apoiador, é alguém que apoia a Palestina. Então, é um caminho, amado, para que haja paz no Oriente Médio. Ainda não é o acordo de paz principal, ainda não é o acordo de paz que a Bíblia cita, ainda não é o que realmente veio para estabelecer o reinado do anticristo. Mas se você pesquisar ali nos últimos anos, tem datas, quem foram os presidentes, quem foram os líderes pelo mundo que foram tentando ali costurar esse acordo, tem muita coisa que foi avançando. Então, às vezes a gente pensa que do dia para a noite vai acontecer um acordo de paz, e não é assim que funciona. Vai acontecendo um acordo com um aqui, com outro ali, uma nação que aceita, uma nação que cede, e assim vai chegando até o momento do grande acordo de paz que vai ser estabelecido ali para o reinado do anticristo. Mas o que é interessante nisso, amado? O que realmente chama atenção? Então nós temos duas situações. Se nós lermos ali em Salmo 122, o verso 6, está escrito assim: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Mas pega-se ali principalmente o verso de orai pela paz de Jerusalém. Então nós vemos alguns líderes religiosos dizendo, não, nós temos mesmo que orar pela paz de Jerusalém, porque Davi escreveu o Salmo dizendo que todos têm que fazer isso, que nós temos que orar porque Jerusalém é a cidade eleita de Deus e nós temos que orar pela paz. E aí, quando a paz chega, a pessoa fica com medo. Não, mas eu estou com medo porque então está chegando o fim dos tempos, então está chegando o fim do mundo. Quer dizer, orou pela paz, quando a paz chegou, ficou com medo, se atribulou, ficou desesperado
porque aconteceu, vamos dizer assim, o resultado da oração. Então existe o quê? Uma incoerência. Eu digo que oro por isso, mas eu não tenho certeza se realmente é aquilo que eu estou esperando, aquilo que realmente Deus falou que aconteceria na minha vida. Como, por exemplo, nós vemos também muitas pessoas que dizem, não, quando tiver a marca da besta, quando tiver o chip, né, que as pessoas vão ter que aceitar e quem aceitar está condenado, eu nem vou estar mais aqui, eu vou estar reinando com Cristo. Mas aí ela ouve rumores de que já está ocorrendo todos os estudos e a implementação para que o chip comece a ser implantado e entra em desespero e já começa a ficar nervoso, atribulado, com medo. Mas espera aí, se tem tanta certeza que não vai estar aqui quando tudo isso acontecer, está com medo por quê? Está com medo do que está acontecendo nos sinais por quê? Porque não tem coerência, não tem certeza daquilo que está vivenciando. Então, na verdade, a gente fica realmente pensando que esse acordo está caminhando para o grande acordo de paz que vai acontecer para o reinado do anticristo. Mas, amados, preste atenção. Para nós que cremos em Cristo, talvez você tenha uma crença aí pré-tribulacionista. O que é isso, pastor Paulo? Você crê que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação. E talvez você tenha uma crença pós-tribulacionista, que você vai ser arrebatado depois da grande tribulação. Mas independente disso, amado, independente do que você crê, eu não estou aqui questionando isso, nem dizendo que você está certo ou errado. Eu estou dizendo que se a gente estiver com Cristo, se nós estivermos firmados, vivendo em santidade, andando de acordo com o que a Bíblia pede, eu não tenho com o que me preocupar. Se ele quiser levar antes, ele leva. Se ele for levar depois, ele leva. Porque isso não vai interferir na minha comunhão, no meu relacionamento com ele. Eu sou dele se for pré, eu sou dele se for pós, eu sou dele e pronto. Não tem motivo para questionar. E a Bíblia diz, sabe o quê? A Bíblia não diz assim, viu sinais, trema de medo. Viu sinais, se desespere. Não, a Bíblia diz assim, presta atenção. Lucas 21, verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus não falou para você se encolher dentro do teu quarto e começar a chorar desesperado. Ele falou, você está vendo os sinais? Está chegando o fim dos tempos? Está acabando? Você está vendo tudo aquilo que eu coloquei na palavra se cumprindo? É momento de levantar a cabeça e dizer, obrigado, Jesus! O Senhor está chegando, o momento da redenção está chegando. Esse mundo aqui pecaminoso, sujo, está prestes a acabar. E sabe do que mais? É correr atrás de pregar para que outras almas, como eu e você, entendam que Jesus está vindo e está chegando o momento da redenção. Pare de ficar perdendo tempo em Facebook, brigando, debatendo, que você acredita naquilo, acredita no outro, em coisas que vocês supõem. Vamos para a palavra, vamos para o que a Bíblia ensina. E sabe o que a Bíblia ensina? Viu que os sinais estão acontecendo? Olha lá, não estou nem dizendo de Antigo Testamento, que também teria validade, mas para você que é incrédulo na Antiga Aliança, eu estou trazendo a nova para você. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima e levanta a tua cabeça, porque a sua redenção está próxima. Sabe a mensagem que eu deixo para você com essa notícia da semana? Está tendo acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes, ou seja lá com quem for? Fica tranquilo. A tua esperança não está no acordo com Israel e qualquer outra pessoa. A tua esperança não está no Donald Trump. A tua esperança não está em Bolsonaro. A tua esperança não está em homem nenhum. A minha e a tua esperança está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Ele prometeu, Ele cumpre, Ele vem e a nossa redenção está mais próxima hoje do que estava ontem. Então, se alegre. Viu notícia de sinais? É tsunami? É terremoto? O mundo está se acabando? Fica feliz. Não porque você quer ver ninguém sofrendo, mas é porque a redenção está chegando, então é momento de apregoar e alertar a igreja. Ei, não desmorona não esmorece não. Olha para os sinais e se alegra. A gente não tem um programa aqui olhando para a figueira? Quando você estiver de verdade olhando para a figueira, que é Cristo, você não vai ter motivo para se chatear, se entristecer, ou muito menos se desesperar. Você vai dizer, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É isso que eu deixo para você aqui, esse recado, esse alerta. Então, seja coerente, creia na palavra, pregue a palavra e viva a palavra
e se alegre no nosso Rei. Notícias da semana. Você sempre bem informado.